sua casa, você não consegue no trabalho, mas você quer tirar um tempo de oração, esteja aqui. Como eu falei, não vai ser nada dirigido, apenas a igreja vai estar aberta, tocando louvor, e você vai ter a oportunidade de você orar, amém? Lembrar os irmãos que quarta-feira nós temos o nosso culto no lar do JM Help, amém? Você que quiser participar, procure o Gesiel. Gesiel está aí, né, todas as quartas-feiras fazendo os cultos nos lares. E a última quarta-feira é a quentinha, né? E a última quarta-feira do mês é a nossa quentinha solidária, né, onde nós nos reunimos aqui e nós saímos para entregar refeições a pessoas em situação de rua. Então, se você quer participar do nosso Ministério de Ação Social, venha quarta-feira. Eu sempre digo e gosto de repetir que as maiores experiências que eu tenho vivido têm sido nos cultos nos lares e na ação social da igreja, né, onde nós podemos ali servir o nosso próximo em amor. E hoje o culto fala disso, né, culto de missões, né, de pregar o Evangelho não só com palavras, mas com atitudes. Amém? E domingo que vem nós temos o nosso culto de Santa Ceia. Amém? Domingo que vem é culto de ceia, não falte. Esteja aqui para nós cumprirmos essa ordenança que o Senhor nos fez, né, de cearmos e fazermos isso em memória dele. Lembrar os irmãos que no dia 19, olha para o seu irmão e diga assim, dia 19 é a nossa festa da roça. Amém? Então nós vamos estar reunidos ali no alto. O pastor Sérgio já está convidado também. Vai ser um sábado. Tem milho verde, tem canjica, tem mocotó, tem tudo. Então, irmão, dia 19 vai ser a nossa festa da roça. Essa semana nós vamos colocar as informações lá no grupo, né? Já fechamos com a casa, uma casa maravilhosa, com espaço para colocar o touro mecânico, colocar os brinquedos para as crianças, fazer as brincadeiras que nós sempre fazemos. E nós vamos fazer uma grande fogueira para nós termos ali um momento de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? Então tenho certeza que vai ser um momento muito bom de comunhão para a nossa igreja. Nós estaremos ali reunidos, podendo alimentar o nosso espírito e alimentar também o nosso corpo, porque é muita comida gostosa, né, irmãos? Ano passado teve uma banoffee e ninguém viu a banoffee. Só Leandro. Leandro levou a banoffee inteira. Leandro iniciou lá em sobremesa, tá bem, irmãos? Então vamos colocar lá a listinha, cada um leva o que quiser, né? Nós colocamos lá algumas sugestões para quem quiser assinar, e quem não quiser nenhuma das sugestões, leva, fica à vontade, amém? Então dia 19, já marca na sua agenda, dia 19, vamos começar por volta das 4 ou 5 da tarde, vamos até a hora que Deus permitir, amém? Lembrar que domingo nós temos também a nossa escola bíblica dominical. Domingo às 9h30, o Juan está aqui fazendo um estudo com a nossa revistinha da convenção, um estudo sobre o Sermão do Monte. Semana passada foi bênção, hoje eu não pude estar presente, devido a um compromisso que eu estou de uma apresentação que eu vou fazer amanhã, mas eu tenho vindo, tem sido bênção. Quem tem vindo tem sido alimentado pela palavra. Então, se você puder, esteja aqui domingo 9h30, é rapidinho, um momento de estudo, em que nós podemos nos aprofundar. Temos um momento para você esclarecer suas dúvidas, fazer perguntas. Então, domingo, 9h30 da manhã, escola bíblica, e às 18h30 o nosso culto de celebração, amém? Irmãos, hoje é culto de missões, nosso primeiro culto de missões. Então, parte da nossa oferta hoje ela vai ser revertida para missões. Agora em julho, o pastor Davi Palhares, juntamente com os irmãos da Brasil para Cristo, eles vão fazer missão lá no sertão da Bahia. E eles compram Bíblias para levar para aquele local, porque as pessoas não têm condições de adquirir Bíblias. Então nós estaremos fazendo uma oferta para essa missão no sertão da Bahia, comprando algumas Bíblias, e nós também estaremos revertendo um valor para a junta de missões da convenção, amém? Então hoje nós estamos colaborando com as missões, porque nós sabemos que os missionários passam muita luta. Nós, como eu sempre digo, né, semana passada eu falei, e amanhã justamente eu vou fazer um trabalho sobre isso, estou escrevendo sobre isso. Nós divulgamos agora há pouco tempo o censo do IBGE, com algum atraso. E nunca cresceu tanto a igreja como cresceu nos últimos 10 anos. A igreja brasileira cresceu absurdamente. É uma média de 14 mil igrejas por mês abertas no Brasil. A igreja evangélica e a igreja católica movimentam bilhões por ano.
mas ao mesmo tempo o cristão investe em média 30 centavos em missões. Nós investimos 0,011% em missões, como igreja. Ao mesmo tempo que nós somos grandes, nós somos pequenos em algumas coisas. Para vocês terem noção, o dinheiro que a igreja brasileira e a igreja católica movimenta daria para acabar com a fome no Brasil. E por que não acaba? Talvez nós precisamos urgentemente ser igreja de fato de verdade. Não uma igreja grande no número, mas uma igreja grande na missão, no papel que ela tem na sociedade. Isso tem algo que nós temos pregado aqui na igreja, é ser igreja de fato de verdade. Não é ser uma igreja que simplesmente se reúne para um ajuntamento, mas ser uma igreja que é a igreja na missão, no dia a dia, para o seu próximo, cumprindo aquilo que Jesus nos ordenou. Então hoje, esse culto de missões é para nos lembrar que Ele nos deixou uma missão de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, de tomar a nossa cruz, negar a nossa vontade muitas vezes, mas fazer aquilo que Ele nos ordenou, porque o que nos espera no final é maravilhoso. Amém? E hoje eu tenho a alegria de receber aqui um pastor amigo, pastor Sérgio. Queria chamar ele aqui, se você puder, dê um forte aplauso ao Senhor, pela vez do pastor Sérgio. Pastor Sérgio é um amigo querido, um homem que tem um coração gigante. Eu fico muito feliz quando estou perto do pastor Sérgio, tamanho é o amor que eu vejo na vida dele, pelo Senhor e pelas pessoas. Pastor Sérgio já participou da Jocum, né, pastor? Fez missões na Guiné-Bissau, né? Um homem apaixonado por missões, apaixonado por pessoas, né? E pastor tem que gostar de gente. Então eu tenho a alegria de estar aqui com o pastor Sérgio. Já fui ministrado por ele no Metanoia. Quem já passou pelo Metanoia já passou por uma oficina do pastor Sérgio lá de missões. Então o pastor Sérgio vive missões, sempre está falando de missões, e eu tenho certeza que hoje ele vai abençoar as nossas vidas aqui. Então, pastor, já de antemão quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Pedir que Deus abençoe o senhor, a sua família. Fica à vontade. Pode ir até 8, 8 e pouco, tá bom? Fica à vontade. Porque dá a palavra para quem prega o dinheiro. Amém, irmãos? Tendo suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do pastor Sérgio. Pai querido, Pai amado, nessa noite está aqui o teu servo, Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo venha usá-lo ele nessa noite como instrumento nas tuas mãos. Não para ele falar aquilo que ele quer, mas é para ele falar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Pai. Uma palavra rema, uma palavra específica. Não uma palavra que nós gostamos, mas aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte, Senhor. Use teu filho como o Senhor tem usado até aqui, Senhor Deus. Guarda ele, a sua família, que ele possa continuar sendo instrumento nas tuas mãos para o teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos digam amém. Amém. A recíproca é verdadeira. Eu falo com Eliane, eu sou apaixonado no pastor Tiago, porque é um irmão que talvez tivesse idade para ser um filho. Eu tenho 65 anos, eu já tenho uma filha com 42, vai fazer 42 anos. A minha esposa está ali. Vamos fazer agora 45 anos de casado em novembro. E eu me alegro muito quando estou perto de você. Pode ter certeza, meu pastor. E eu chamo ele de meu pastor. Ele fala comigo, meu pastor. Eu falei, você também é meu. Amém? Glórias ao Senhor. Trago um abraço da missão Metodista Meu Dom. Estamos aqui, né, debaixo da bênção da nossa pastora, da nossa liderança, onde nós temos tido comunhão. O pastor Tiago tem abençoado muito a nossa vida. Ele, para a nossa missão, porque nós fazemos parte de uma missão. Então, missão é algo que arde no meu coração. Falar de missões é algo que arde. Mas, quando nós falamos de missão, da nossa missão, de algo que está sempre, né, o nosso, obrigado meu irmão, em volta da gente, né, que conheceu o Senhor, nós vamos comentar aqui um pouquinho. Então eu trago o abraço da missão Meu Dom. Temos aí já uma carreira na caminhada. Eu me converti com 18 anos, mas já era
de pais da igreja. Eu sou a 4ª geração, minha bisa por parte de pai, a minha avó, o meu pai, que já foi com 88 anos, antes de 1900, a minha família já tinha encontrado o Senhor. E eles vieram por ali, por aquela área de Sapucaia, de Aparecida. Ali o foco do Evangelho começou nesse lugar, por incrível que pareça, mais do que aqui na cidade de Teresópolis. Começou por ali e foi se alastrando. E eu louvo a Deus porque Ele tem nos guardado nesse tempo, temos feito parte, sempre envolvido. Eu louvo a Deus em ver uma igreja jovem e com uma porção de criança pequena. Glória a Deus. Eu não sei se porque lá nós temos crianças pequenas, mas a gente dificilmente viu uma criança nascendo. O pessoal parece que esqueceu. Mas aqui eu estou feliz, pastor Tiago, porque eu vejo crianças pequenas, vejo pessoas sendo tragas ao mundo, porque o Senhor nos deu como herança. E os nossos filhos são herança do Senhor. Eu tenho uma filha casada com o Leandro, que também faz parte lá da nossa missão, e tenho um casal de netos que são gêmeos, e vão fazer agora 13 anos de idade, agora nesse mês de julho. Então, eu digo assim que eu cumpri, já estou bem tranquilinho, porque eu vejo o segmento da minha família no caminho do Senhor. Isso é maravilhoso. E a gente vai nessa noite falar um pouquinho de missões, no texto, na Bíblia. Eu não vou usar o texto como pretexto, porque eu tenho um exegeta aqui. Amo ouvir o pastor Tiago, porque ele explica muito bem. Ele fala como o cara está sentado de vez em quando aos pés dele para poder ouvir. Porque às vezes a gente quer mais do evangelismo, mais da área, a gente vai, eu sou muito gente. Eu vou entrar em qualquer lugar, vou conversar, bater papo, e às vezes a pessoa vai falar, pô, o cara usou o texto como pretexto, mas a gente faz uma mistura e depois sai um bolo. Às vezes nem tão bom, mas o pessoal se alimenta. Mas eu quero dizer assim, né, que no nosso envolvimento sempre no reino, sempre foi com a pregação do Evangelho. Mais ou menos há 47 anos atrás, a Igreja Batista Monte Hermon ia fechar. Eu posso pedir licença aos irmãos? Mas eu vou tirar esse casaco. Pode? Ninguém fica zangado comigo, não? Não? Puxa vida, só não repara que o barulho. Isso, joga lá para a dona Eliane. Agora eu estou me sentindo bem. Rapaz, estou sentindo calor. Sente casa com frio. Quem mora no meu dom sente frio, né? Lá sente frio. Mas a igreja tinha 7 membros, tinha 18 membros, só 7 se reuniam. E havia um ultimato da Convenção Batista Nacional que se no mês de janeiro não se convertesse pelo menos uma alma, eles iam fechar a igreja. Olha o desafio. E veio de Petrópolis para cá um pastor chamado Paulo Caolo Astin, procurar aí pelas cidade, não sei se talvez aqui ninguém conheça, mas ali começou a haver uma revolução no meio dos jovens. E esse jovem aqui teve uma experiência com o Senhor, apesar de já ser de família evangélica, mas ali eu tive uma experiência com o Senhor. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a missão e a visão. Porque às vezes nós falamos de missões, mas qual é a visão que nós temos de missões? Às vezes parece que embaralha um pouquinho. Mas como que ela nos toca? Como que ela fala conosco? Como que esse assunto nos atrai? E a nossa missão de início, então, foi resgatar os filhos daquelas pessoas que eram membros de igreja, mas que estavam tudo afastados. Ninguém queria saber de igreja. Não é diferente de hoje. Diz os mais jovens, a igreja faz papo careta, tem hora que é esquisito, eu não quero, não é para mim agora, só quem sabe depois que eu estiver lá pelos 40. E o Senhor começou a incendiar um grupo, e a gente teve assim, experiências tremendas com o Senhor, de mais ou menos, no espaço de 2 anos, ganhar mais de 120 jovens para Jesus, ali no bairro de São Pedro, ali pelo Perpétuo, Pimentel, Morro do Tiro. A gente entrava nos becos com violão, e entrava dentro de boca de fumo, e pregava o Evangelho. Muitas pessoas se converteram, tiramos muitas pessoas de lá. Tem pastor aqui na cidade que estava viciado em droga naquela época, e o Senhor libertou, e hoje estão servindo ao Senhor aqui na nossa cidade. Porque havia uma missão, havia uma visão.
Porque às vezes nós olhamos para missões, eu vou falar um pouquinho da África, de uma outra oportunidade, eu vou trazer um material, é porque eu acho que o último pendrive que eu estava, eu nem sei aonde que ficou, se foi no último lugar que a gente falou, e saímos rápido e ficou para trás o material, não deu tempo. E eu fui para o 4º país mais pobre do mundo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é a Guiné-Bissau. Mas a nossa primeira missão era em torno da nossa casa, era em torno da nossa cidade, no bairro onde nós estávamos instalados. Porque, por incrível que pareça, as pessoas continuam as mesmas, elas são carentes. Uma pessoa pode ser muito ranzinza ou muito cheio de reserva, de não querer o contato com outra pessoa, mas ninguém resiste a um afeto, ninguém resiste a um abraço. Eu lá na igreja sou taxado do irmão chato, abraça todo mundo, fala com todo mundo, metanoia é assim, todo lugar que eu passar, os irmãos vão ter que me aturar. Já estou marcando aqui uma opção de rosto. Teve uma moça que falou comigo, que me viu lá numa das sessões de metanoia, onde a gente trabalha, e eu não tenho nenhuma reserva em mostrar Cristo, em dizer para uma pessoa que eu tenho a alegria de servir a Cristo, seja lá na rua, seja lá no mercado, seja lá no entorno da igreja, lá hoje onde temos a missão hoje, tudo isso pelo nosso relacionamento. E é um convite, essa é uma missão, porque às vezes a gente pensa, eu preciso sair daqui, eu quero ir para a África, ou eu quero ir lá para a Europa gelada, né? Para aquela parte antiga da Europa, onde a gente toda hora vê notícias, eu quero fazer missões. Mas às vezes é necessário, e a gente hoje tem muitos, o Brasil ainda é o 2º país que mais envia missionários, sabia? Segundo país, primeiro é os Estados Unidos, segundo é o Brasil. A Coreia do Sul envia muita gente, mas envia mais para países asiáticos. A nível global, o Brasil hoje é o 2º que mais envia missionários. Mas quando nós olhamos aqui para a nossa realidade, nós pensamos assim, quanta coisa nós temos que fazer em missões urbanas aqui pertinho da gente. Porque às vezes a gente pensa na missão transcultural, ou a missão nacional, vamos lá para os ribeirinhos, ou vamos para outro estado que a gente não conhece, que parece que é mais fácil a gente evangelizar lá do que evangelizar perto de casa, não é? Não fica assim, pô, meu vizinho, como é que eu vou falar para o vizinho de Jesus? A gente fica meio receoso. Se ele me dá um não, se ele diz assim para mim, eu não quero saber desse teu Jesus, como que você amanhã dá bom dia para ele? Como que você vai se relacionar com ele? Você fala, eu já ouvi de pessoas dizer, eu odeio crente, eu odeio essas pessoas. Eu já ouvi isso, e eu não fiquei com raiva da pessoa não, por um dia tu vai me amar. E essa brincadeira assim, né, dessa forma de viver, às vezes a gente olha e pensa assim, o que eu posso fazer? Qual é a nossa visão a respeito de missões? Jesus deu uma ordem específica, mandou a gente fazer discípulos, mandou a gente ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Sabemos da sentença, sabemos da bênção, e nós vamos ler aqui um pouquinho sobre isso. Porém, missões, ela envolve um corpo, ela envolve uma igreja, ela envolve pessoas. E em 2013, surgiu uma oportunidade para mim ir na África. Era um momento um pouco improvável financeiramente, porque é caro. E nós fomos aqui do Brasil 42 pessoas para Guiné-Bissau. Do estado do Rio, eu fui o único. E tinha pessoas, tinha uma moça do Espírito Santo, tinha outras lá de Pernambuco, uma de São Paulo, e o resto tudo mineiro. Pão de queijo rolou. A África foi tranquilo porque tinha pão de queijo na base. Nós fomos com o pessoal da Jocum, tio Pedro, Impacto África. Ele tem um ministério chamado Impacto em Contagem, lá na Grande Belo Horizonte. E eu fui com eles para lá, na qual foram 5 médicos, 4 dentistas, foi 9 adolescentes para dançar, fazer coreografia, ensinar os africanos a dançar.
uma música diferente da que eles dançam, e pessoas, eu como operário da construção civil, porque o meu trabalho é como construção civil, fui lá ajudar a fazer banheiro, botei água encanada no banheiro que não tinha, a gente fez teto de uma sala de nutrição, então nós trabalhamos, eu fui trabalhar, e eu falei, eu vou quietinho, de boca fechada, ninguém vai saber que eu sou pastor, ninguém vai saber de nada, eu vou ficar quieto. Tudo bem, partimos. Quando a gente passamos por Portugal, comemos uma bacalhoada portuguesa em Portugal, em Lisboa, na sede da Jocum, muito legal, conhecemos uma opção de irmãos, viajei em alguns lugares, conhecendo lá. E eu falei, vou ficar quieto nessa viagem, ninguém vai saber de nada. Quando eu salto do ônibus, que a gente pegou um avião, 11 horas até Lisboa, de Belo Horizonte a Lisboa, depois umas 4 horas de Lisboa até Bissau, que é a capital, e depois um pau de arara da capital até uma cidade chamada... fugiu o nome da cidade, é coisa de velho. Onde tem a sede da Jocum, Cabu. E pegamos 4 horas desse ônibus que não tinha vidro. Nós tínhamos 42 pessoas, mais 6 seguranças dentro do ônibus e 96 malas de donativo. Imagine só aquelas malas, cada uma com 23 quilos de donativo que nós levamos para lá. Levamos muito remédio, azitromicina, muita coisa em comprimido, tirava da caixa embalada. Olha, é proibido pela Anvisa. Levamos remédio escondido na mala, perdoa, tá? Eu participei dessa coisa, tá? Nós levamos muita quantidade de remédio, nós devemos ter levado umas 20 malas de remédio, um lugar pobríssimo, onde as crianças morrem por falta de remédio, por falta de antibiótico, e nós levamos muita coisa. Ninguém viu, nós pesamos cada mala, a mala tem que pesar pelo menos... Ela tem que ser menos de 23,4 kg. Nós pesávamos 23,200, 23,250. Fizemos tudo isso na base em Jocum, arrumamos aquelas malas. O time do Cruzeiro, campeoníssimo brasileiro aí no ano de 2012, 2013, doou 200 bolas de futebol. Nós esvaziamos aquelas bolas, fizemos aquelas cumbuca, levamos para lá, foi uma festa lá no meio dos africanos. E foi muito legal que o Senhor abriu a porta. Contrabandeamos um pouco de café, escondido dentro da mala, porque tinha muitos irmãos brasileiros lá na missão que não conseguiam café. E não estou falando aqui porque falando de coisa errada, não. Nós oramos muito, o chefe da missão falou, nós vamos, se o Senhor estiver nisso, nós vamos chegar lá. E os irmãos não imaginam o que é às vezes uma pessoa que nunca tinha visto um médico na frente. Numa daquelas tabancas, que chamam lá de tabancas, porque é português, tem sotaque português, que nunca tinham sentado para ver o dente, diante de uma cadeira de dentista. Nós montamos gabinete dentário debaixo de árvore. Meu Deus! O cara chegava lá com... ele fazia, arranca! E as nossas dentistas, um trabalho extraordinário, nós tivemos ali mais 17 dias onde o Senhor operou, onde nós pudemos pregar. Eu preguei em 6 igrejas, eu preguei em 4 igrejas, 6 vezes, teve uma que repetiu. Eu fiz uma ceia, pastor Tiago, que se fosse hoje, se eu fosse pela igreja metodista, eles iam me excluir, porque eu fiz uma ceia com a bisnaga inteira, uma bisnaga e com suco de uva, que a gente foi a 100 quilômetros. Se a gente já estava no deserto, onde não tinha luz elétrica, imagine você ir para o meio do mato, num lugar longe, a 100 quilômetros para dentro. Nós fomos, eu fui com um missionário, conheci um casal de missionários da Assembleia de Deus, lá, eles são pessoal da Assembleia de Deus do Pará, e lá a gente, no caminho, eu falei, preciso comprar um pendrive. Eu estava tirando foto, muitos irmãos me ajudaram aí, porque eu não tinha grana para ir sozinho. Hoje seria uma viagem talvez para uns 12 mil reais, na época não dava para mim, mas a gente vendeu camisa, vendeu boné, vendeu um almoço. Quando viu, entrei no cartão de crédito da esposa, ficamos lá, falei, puxa vida, vamos chegar lá.
compramos, foi tudo certinho, porque a gente também tinha um empenho na oferta para poder instalar. Mas no caminho eu falei, eu tenho que comprar um pendrive, porque está acontecendo as coisas. Como é que os irmãos vão acreditar que eu peguei esse dinheiro para ir para lá? Eu tenho que mostrar alguma coisa, né? Numa foto, num vídeo. Não é como hoje, que hoje com esse smartphone é fácil, né? Você fala até via satélite lá. Naquela época não era assim. E no caminho, eu conversando com o missionário, o pastor Narciso, ele vai e me fala, eu perguntei como que era a realidade, aonde a gente ia. Naquele dia, eu estava trabalhando com madeira o dia todo, e o Senhor colocou no meu coração, acredite, o Senhor coloca palavras no nosso coração. Ele comunica conosco. Como o pastor citou aqui no início, naquela comunicação com Isaías, ele continua o mesmo. Amém? Ele comunica comigo e com você. Ele é um pai que adora se comunicar, como diz um amigo nosso lá de São Paulo. Ele gosta, ele quer se comunicar conosco, porque nós somos filhos, ele é nosso pai. Então essa comunicação, imagine só um pai que não fala com o filho, ainda mais com um filho pequeno igual nós somos. Eu sou um filho novinho, poxa, eu tenho 65 anos, mas imagine para alguém que vai viver a eternidade. Eu sou uma criança como esse bebê lindo aqui, entende? Então o pai gosta de se comunicar, e nesse dia o Senhor estava comunicando comigo o dia todo. Vossos pais comeram maná e morreram, mas eu sou o pão vivo que desce do céu. E essa palavra não saía. E ele diz, quem de mim se alimentar nunca terá fome. E essa palavra ficava, rodava. Eu nem sabia que eu ia sair de noite. Então, às 5 horas da tarde, o pastor Narciso chega lá. E aí, vamos lá? E vamos. Vou contigo, vamos dar uma roupa. E engraçado que eu falei que eu não queria, né, voltando-se um pouquinho, não falar nada que eu pregava. Quando eu salto do ônibus, desse pau de arara, quando eu vou saindo, um cara grita de lá, Pastor Sérgio! Eu falei, meu Deus, até aqui, eu estou do outro lado do mundo, quem que me conhece aqui? Aí era um rapaz, um missionário, que através do outro missionário, que até me incentivou, é o Wilson Neves, de vez em quando a gente está aí na rede social junto, ele foi e me abraçou. Eu estou sabendo que é o Senhor por causa da barba. Aí foi tão legal que aí o líder falou, tu estava se escondendo. Bem que eu achei que tu tinha cara de reverendo. Brincalhão, né, da Batista lá em Minas, a Igreja Batista em Minas, não é das grandonas que tem em Belo Horizonte, mas de uma igreja pequena, mas atuante, que faz missões, que transpira missões. Pedro Souza, se procurar no Impacto. Agora estou no Impacto Paraíba, eles lotam um ônibus, às vezes vai 2 ônibus só de donativo lá para Paraíba, para o sertão, leva jovens, crianças, médicos, tudo para lá, que ele brota nele. E aí a gente começou a sair. Por a razão dessa ceia, que eu perguntei para ele, qual é a realidade lá da igreja, da congregação? Para você ter ideia, em 2013, Guiné-Bissau, 50% da população era animista, praticantes de magia negra, adoradores de demônios. 45% estavam sob a influência muçulmana e apenas 5% sobrava para outras religiões, na qual estavam evangélicos e católicos. Lá não tem briga, estão no mesmo barco, pastor e padre estão no mesmo barco, um ajudando o outro porque sabe que o bicho vai pegar, então não tem guerra. A guerra é pelo reino, vamos tomar o reino de Jesus, é muito maneiro. E aí ele falou comigo, olha, nós vamos para lá, nós vamos fazer uma reunião com os jovens hoje, são cerca de 40 jovens. E falei, qual a realidade desses jovens? Passam até 3 dias sem comer. Muitos deles passam até 3 dias sem comer. E quando eu cheguei naquele lugar, ele pega na bateria do carro para acender uma luz elétrica dentro daquele salão que ele construiu. Esse pastor ensinou o pessoal a fazer blocos de adobe, de barro, para fazer tijolo e fazer as igrejas. Naquela época já tinha construído 6. Homem trabalhador, um dos caras que me inspira a continuar trabalhando. Por isso que eu tenho 65 anos e falo que eu não paro. Eu vou continuar trabalhando. Ontem eu encontrei com um irmão, 80 e tantos anos, ele falou comigo, enquanto que eu souber
que 2 mais 3 é 5, eu vou continuar trabalhando. Na hora que eu falo assim, 2 mais 3, será que é 7? Será que é 9? Aí eu paro. Mas enquanto eu souber que 2 mais 3 é 5, eu vou continuar. E é muito legal isso, porque aí ele falou comigo que eles passavam fome. Eu falei, pendrive, tu vai ficar para trás. E esses irmãos estavam tudo duro. Eu tinha um dinheirinho para comprar o pendrive. Falei, vamos comprar pão. O pão, o fogão, no chão, a folha de zinco com bananeira e a massa de pão ali em cima. Tacar na cabeça e é galo. Eu comprei, arrematei lá do Mauritano, que o pessoal da Mauritânia que tomava conta do comércio, arrematei os 50 pães que ele tinha, e nós tínhamos lá 40 jovens. E aí nós deixamos escondido dentro do carro. Comprei que suco. Falei, água tem água. Não tem luz, mas a gente vai botar na bateria do carro. De vez em quando, quem estava fazendo o culto tinha que ir lá dar uma espetada na bateria para não arriar a bateria. E aí, quando nós fizemos o culto naquela noite, nós fizemos a ceia com a bisnaga inteira. Aqueles meninos que chegavam a estar com o olhinho branco, jovens de 15, 16, 20 anos, o olho chegava a estar branco com fome. Eles dançaram com o pão. Foi muito maneiro. Foi uma das ceias mais fantásticas que eu vi, porque eles ali puderam quebrar aquele pão inteiro e comer. Teve gente que guardou pão para levar para casa, para dar para o irmão. Então, meus irmãos, missões é algo que precisa apaixonar, gente, senão o cara não aguenta. Eu tenho amigos que falam assim, até me metanoia, eu não consigo ir num lugar desse. Falei, realmente, eu voltei uma mala. Pegava no pé da minha mulher, se uma fruta começava a pintar, falei, vai deixar estragar? Lá tem gente passando fome, né? Meu Deus, eu arrumei uma mala para mim. Mas nada que a gente, vamos dizer assim, que o amor não possa ir mais um passo. Então lá nós tivemos experiências tremendas com o Senhor, separados na rua por guerrilha. Falou, vamos morrer. A gente dá tudo que tinha os guerrilheiros, 2 dias sem comer, fuzil nas costas, metralhadora na mão, negão desse tamanho assim, tu olhava para ele e falava, eu estou frito, hoje eu morro. Ele falou, eu quero comida. E aí esse missionário falava lá a língua deles, pregou o evangelho. Aí você via que os dois vão botando a arma no chão e aceitando Jesus como Salvador. Por quê? Porque a missão, ela precisa de uma visão. Amém? Isso aqui foi só para começar, tá? Mas daqui a pouco eu confesso que a gente chega lá, tá bom, meus irmãos? Então vamos embasar o que a gente está falando aqui, porque eu sou apaixonado nisso mesmo, e gosto de gente. Eu gosto dos bichinhos. A gente tem uma cachorrinha lá, que é do meu genro e da minha filha, dos meus netos, mas que acabou sendo nossa também. Nós adotamos um pacote completo. Eu gosto dos bichos. Mas eu fico triste porque às vezes hoje as pessoas estão dando mais valor a um animal que é irracional, apesar da gente ter todo o carinho. E eu chamo ela cachorrinha de vovô, e parece que ela entende, ela dá até a mãozinha. Mas, ao mesmo tempo, nós olhamos tanta necessidade ao nosso redor, e às vezes a gente se comove até na rede social por causa de um animal, e a gente não tem o mesmo comportamento com relação a um ser que é a imagem e semelhança do nosso Pai. Então, missões às vezes nos pega para pensar. Entendam bem, se tem alguém da defesa dos animais, não me processe, não estou indo contra, porque eu amo também os bichinhos, tá? Então, a questão da missão, ela precisa de uma visão daquilo que você recebeu, daquilo que você tem. Muito legal. Se a gente puder, se você quiser acompanhar comigo, vamos lá em 1 Pedro. Nós vamos falar um pouco sobre essa missão e visão. Nós vamos basear o nosso texto, nossa breve palavra, em 2 homens que foram diretos com Jesus, eram ligados. 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3, diz: uma viva esperança. Nós estamos nisso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança que não pode ser destruída. Está na minha versão, Nova Almeida atualizada. Que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada no céu para quem? Para vocês. Vamos dizer, está reservada para mim? Está reservada para mim. Está reservada no céu para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a ser revelada nesse último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente momento, passando por um breve tempo, se necessário, sendo conquistados por algumas provações, para que uma vez confirmados o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha aqui, a visão. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo que não o vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam com alegria, com uma alegria indescritível, cheia de glória. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós nos esquecemos dessa alegria da nossa salvação? Quantas vezes nós nos esquecemos pelos rumores do mundo, pelas dificuldades, por tudo que às vezes vem ao nosso redor? Nós esquecemos de nos alegrar porque nós fomos salvos, porque nós temos uma salvação eterna. E é tão maravilhoso o que Pedro diz aqui. Pedro estava num processo difícil. Nero tacou fogo em Roma, botou a culpa nos crentes, falou: agora vamos matar, vamos acabar com essa turma toda. Eles estavam passando dificuldade. Ele diz assim: olha aqui, essa herança é tão maravilhosa, meu irmão, para você, que ninguém vai poder roubar de você. Ontem eu estava ouvindo o nosso pastor querido Roberto Laurindo pregando lá na igreja do pastor Júnior. Eu fui com minha esposa ontem no aniversário lá da igreja. Falei com ela: eu estava cansado, trabalhei o dia todo na igreja. Falei: mas vamos? Ela falou: vamos, bem, vamos. Ela foi comigo e ele estava falando isso, sobre que naquele texto de João 10, em que Jesus falou: ninguém pode arrebatar a ovelha que está na minha mão, porque o Pai que me deu. Você é a ovelha de Jesus? Amém? Ninguém pode arrebatar você da mão dele. Essa é uma herança que não pode ser destruída. Quando você estiver passando um sufoco, talvez você pode pensar assim: meu Deus, por que está tão difícil? Como o mar que nós cantamos aqui, parece que ele não vai abrir. Ou alguma situação na família. Creia que ninguém vai destruir a herança que você recebeu. Amém? Nós recebemos uma herança, mesmo não vendo agora, como ele disse aqui nesse versículo. Mesmo não vendo agora, você tem a alegria da salvação, alegria nele, você exulta nele. Às vezes a gente pensa: meu Deus, o tempo passa, igreja dá trabalho, né? Agora tem um meme aí que os caras perguntam para o pastor: pastor, ser pastor envelhece? Não, meu filho. Quantos anos que você tem? 28. O velhinho está assim, né? É uma brincadeira, porque a gente desgasta, né? Eu sei, pastor Tiago bonitão, novo aqui, né? Novinho. Eu já fui novinho assim, cara. É maneiro, né? Então, disposição. Mas hoje já estou velhinho, mas eu sou metido a besta. Eu digo: enquanto der para mim, eu estou correndo também. Eu quero estar indo nessa. Mas a alegria. Peça ao Senhor. Davi, nos momentos mais críticos da vida dele, quando ele viu o Senhor, ele se afastou do Senhor, ele gritou: renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável, e torna-me dar a alegria da salvação. A alegria da salvação. Porque às vezes nós pensamos: eu pertenço aqui à igreja Jesurum, eu pertenço à Metodista, ou eu pertenço a Batista, mas eu sou do Senhor. Nós somos irmãos, nós não somos. Eu digo sempre: eu sou de todo mundo. Não que eu não tenha identidade, eu tenho identidade. Minha identidade é Cristo, minha identidade é servo do Senhor. E isso, meus irmãos, nós precisamos exalar para as pessoas lá fora, porque eles não conhecem isso.
às vezes não conhece. E aí Pedro está enfatizando isso que está aqui. E eu digo sempre que essa visão, né, é em cima de uma viva esperança. As provações, ela confirma o valor da nossa fé. Quantas vezes nós não sabemos o que vai fazer? Eu trabalho por conta própria. Eu já trabalhei no Sudantex, era uma empresa boa que tinha aqui em Teresópolis. Depois eu fui trabalhar. Eu sou operário da construção civil. Tem vezes que eu não sei como que vai ser semana que vem. Nunca fui dormir com fome. Nunca precisei andar pelado, porque ele disse que os pássaros têm alimento e que nem mesmo os mais... Salomão, que era o cara mais poderoso, mais rico, se veste como o lírio do campo. O Senhor dá veste para o lírio, dá comida para o passarinho. Não sabe ele também dá a vós boas coisas, dá o Espírito? Ele fala, Jesus pergunta lá no Sermão do Monte, que os irmãos estão estudando. Ele fala sobre isso. Então, tem a alegria de saber que nós fomos cuidados por Ele. No momento da provação, sabe que Ele vai cuidar. Quantas vezes nós passamos aperto, eu e minha esposa, tem vezes que a gente ora, criança pequena, filha pequena, 3 vezes no ano pneumonia, vendia até aliança, eu e ela na época. Tem noite falando, não irmão, não tinha grana, na época estava difícil, falou assim, como que eu não vou comprar um remédio para minha filha? A aliança minha com ela no coração é eterna. Depois nós compramos de novo, botamos um dedo, estamos aí andando com a nossa aliança, tranquilo, né? Tá bonito aí, né, amigo? Tá muito bem, não esqueceu de botar não, né? Muito legal, cara, porque sabemos que a nossa aliança é eterna com Ele, e Ele cuida da gente. Nossa alegria nesse momento, dessa visão. Por quê? Nós temos uma missão, mas também temos uma visão. Essa visão, embora que ainda, Pedro está falando, ainda que vocês não tenham visto, porque Pedro viu, Pedro ficou com ele, Pedro ouviu, tomou bronca dele, Pedro foi elogiado também pelo Senhor, porque não foi só a pancada no Pedro. Pedro tinha muita coisa maneira, muita coisa que eu preciso ser igual a ele, que nós precisamos ser igual a ele, mas ele diz, mesmo que vocês ainda não viram, mantenham firme as vossas convicções, e vocês o amam. O que faz isso, irmãos? O que faz a gente amar alguém que a gente ainda não viu? É o Espírito Santo derramado sobre cada um de nós. O Espírito está derramado. Ele não voltou para o céu. Ele está aqui, morando em mim e em você. E quando Ele trouxe isso para nós, Ele traz essa alegria. E mesmo que nós estivermos lá longe, lá em dificuldades, Ele vai estar reinando em nossas vidas. Às vezes você vai falar, meu Deus, o marido é chato, ou você vai falar que a mulher é chata, meu pai é uma mala, mas não sei o quê, porque briga comigo, as coisas não estão dando certo. Saiba que você é o templo do Espírito Santo, e quando você estiver no sufoco, grita para Ele, Senhor, eu sou tua casa, reboca o que tem que rebocar. Se tiver que trocar o porcelanato do chão da sala do meu coração, troca, Senhor. E vai ter amarretada, vai ter que enfiar ali uma talhadeira para arrancar. Mas faz comigo, não me deixa ficar à mercê do mundo, e Ele cuida de nós. Vamos lá em João capítulo 1 para a gente manter aqui a nossa parada aqui. Irmão, perdoe, eu falei a nossa parada, perdoe. Diga não, tá? É porque eu sou assim mesmo. Vamos lá no capítulo 1 de João, no verso 14, um dos versículos mais emblemáticos e mais tremendos das Escrituras, que fala disso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ah, meus irmãos, que seja essa a nossa oração. Era a oração de João um dos momentos mais conturbados da história. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Conta-se aí que, eu não sei se pela Escócia,
uma igreja pequenininha. Ela reunia, acho que na Escócia, todo dia de tarde, um grupo pequeno de 8, 9 pessoas, assim como os irmãos abriram um momento de oração. E todo dia eles recitavam esse versículo. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E a Europa decadente, os mineiros, um sufoco, aqueles que trabalhavam em Minas. E todo dia, aqueles irmãos perseveraram, acho que durante 15 anos, todo dia fazendo essa oração. E nós o vimos com a glória do unigênito do Pai. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, o que tem motivado a nossa visão, o que tem nos levado a caminhar atrás dele? Será que é só o nome da nossa igreja? Ou a nossa religiosidade? Não, agora eu sou um crente. Mas algo mais. Nós ouvimos. O que levou João a deitar no braço, no ombro ou no peito daquele homem que foi rejeitado pelos judeus, e que naquela cruz derramou o sangue dele. E João podia falar: nós vimos a glória do unigênito do Pai. Missão precisa de uma visão. Então, quando nós olharmos, peça ao Senhor para dar o seu rosto. Ariadne, eu não sei quantos aqui conhecem, o pastor Ariadne Oliveira, Igreja Batista Bíblica da Paz. Hoje ela está no Paraná, mas ela ficou muito tempo em Goiânia. Ela é descendente de albaneses. Essa mulher é uma das mulheres mais fantásticas, missionárias mais fantásticas da Jocum que eu conheço. E ela sempre diz que a missão precisa de um rosto. E ela foi atraída pelo rosto de uma menina que o fotógrafo captou num prostíbulo infantil, não sei se na Índia ou Paquistão. Pegou o olharzinho daquela menina, que às vezes era obrigada a atender 30, 40 homens num dia, com 9 anos de idade. E aquele olhar daquela menina impactou a vida da Ariadne. Porque a Ariadne pôde olhar e falar: a vida é isso? É só isso? É isso que a vida tem para me oferecer? E aquilo, o Espírito Santo captou o coração da Ariadne. E depois, se você quiser entrar aí na rede social, no YouTube, procura por Ariadne Oliveira, missionária. Se você tem disposição para chorar, tá? Porque ela faz chorar, o testemunho muito forte para quem gosta de missões. Então ela envolveu a vida dela em resgate de crianças, em resgate das pessoas que ninguém quer. Nós como igreja, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós estamos aqui para aprender, junto com o pastor, a palavra de Deus. Os irmãos estão bem cuidados, bem amparados. Que vocês tenham um rapaz que é homem de Deus. De pouco tempo que eu conheço, eu digo isso sem medo de falar. Então, pergunte ao Senhor: qual é o nosso foco aqui nesse lugar, onde os irmãos estão juntos? Senhor, o que é que nós podemos fazer? Muito legal essa atitude da quentinha na madrugada. Nossa missão, lá no Meu Dom, ela estava reunida na casa de uma família classe média. E era maneiro, tinha lareira, lanchinho gostoso. Aí ia lá fazer um estudo bíblico, tudo legal. Teve um dia que eu vi um brigueiro lá no centro comercial, naquela praça ali do Meu Dom, mais de 200 adolescentes da escola brigando. Comerciantes abaixando a porta, aquele sufoco, aquelas agressões mútuas. E eu pensei assim: meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? As igrejas com a porta fechada e aquela criançada, aqueles adolescentes, tudo brigando, se engalfinhando. E eu voltei, no dia seguinte, a ter discipulado. Eu falei: gente, eu não quero ficar aqui na lareira, por mais confortável que seja. Se for para isso, eu volto para dentro da minha casa. Lareira por lareira, eu não tenho lareira, mas eu tenho edredom, eu me esquento no edredom. E aí nós começamos, sabe fazer o quê? Vamos para a rua com quentinha. Quando os irmãos trabalharem com quentinha na rua,
Eu vou dizer aqui, pastor Tiago, não é tanto pela comida que uma pessoa vai receber. O Senhor vai estar gerando em vocês um olhar missional. Porque talvez se você não for lá e não der uma quentinha para uma pessoa, vai aparecer outro e vai dar. Muitas vezes eu entreguei quentinha, que o cara olhava assim, e não, isso eu não quero. E era quentinha que a gente pegava com o Luiz lá no Papo de Anjo. Às vezes o cara olhava, o cara bebeu, cheirou, estava drogado. Não, isso eu não quero. Aí um dia eu falei para uma irmã, irmã, vou te falar uma coisa, fala, o Senhor está trabalhando na gente. Ele está fazendo a gente sair de dentro da nossa casa para ver uma realidade lá fora que talvez a gente no nosso dia a dia não ia conseguir ver. Só o jornal nacional ou só uma reportagem não é capaz de mudar o nosso coração. Mas quando você vai em direção ao outro, o Espírito Santo vem e fala com você e trabalha em você. E quando você vê, você vai estar alimentando muitas pessoas. Para terminar, porque eu já estou indo bem longe. Tem algumas pessoas que eu admiro aqui no nosso Brasil. É o meu irmão Paulo Capelletti, a gente chama ele de Paulo Macarrão, não sei se os irmãos já ouviram falar. Ele é em São Paulo, ele foi o maior, ele foi o gerente principal da Volkswagen no Brasil. Esse cara dava um carro zero para a esposa a cada 3 meses. Ela trocava de carro 3 vezes, não dava tempo nem dela arranhar no estacionamento que ele dava a outro. Ele morava em condomínio de luxo em São Paulo. E o Senhor falou com ele, chamou ele, sabe para trabalhar com quem? Com os mendigos na rua. Ele vendeu tudo. Compôs para morar na rua. Ele comprou uma casa, a casa dele vivia cheia de bandido, de mendigo, de gente que não tem. E está ganhando almas. E isso já tem mais ou menos uns 15 anos que esse homem faz isso. E ele diz que mais doida é a mulher dele que topou a parada. E ela era uma mulher de salão, de ficar toda bonitona. E o Senhor os levou para trabalhar com pessoas. E quando ele conta os resgates, outra pessoa aqui no estado do Rio de Janeiro, chama-se Marcos Paulo, pregou lá na igreja agora há pouco tempo. Lá de Xerém, um rapaz que passou muita luta, muita dificuldade, hoje é advogado. E eu vou te apresentar ele, Tiago. Ele está para fazer com a gente metanoia. Só que o neném dele teve problemas de saúde, aí foi difícil. Mas o Marcos Paulo é um cara fantástico. Ali em Caxias, em Xerém, ele começou um trabalho na casa de um drogado. Eu fui pregar esse ano passado, preguei lá. E esse drogado deu a casa para eles. A mãe estava em Portugal, falou, não, vamos. Aí foi cuidando desse rapaz, esse rapaz se converteu e hoje ele tem um espaço na igreja. Marcos Paulo hoje, nas sextas-feiras, sai com mais de 250 quentinhas dentro do Fiorino, passando pelo lixão de Caxias, indo lá para a Central do Brasil, pregando o Evangelho. E sabe o que ele encontra lá? Às vezes, pastor na mendigância, médico, professor, ex-policial, lá na mendigância. E eles têm pregado o Evangelho para essas pessoas. Então, a visão, qual é a visão? João pôde dizer, nós o vimos com a glória do unigênito do Pai. Sabe por quê? Porque Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de graça. Deixa a graça transbordar em você, meu irmão, irmã. Eu peço sempre, Ele transborde na minha vida, Senhor. Transborde para que eu possa transbordar para o pastor, que eu possa transbordar para os irmãos. E que essa verdade que eu ainda não vejo, mas creio, essa pessoa tão maravilhosa que eu ainda não vi, mas que eu creio e amo, esse amor, irmãos, vai mudar as coisas ao nosso redor. Às vezes aqui em volta, né? Hoje eu estava aqui, passei 3 vezes aqui tentando lugar para parar, fui parar lá na outra rua. Quantas coisas, não tem nada contra, eu também gosto de futebol. Apesar que eu fiquei um pouquinho feliz hoje, como sou Vasco, né? Então, tomaram a coça, vieram embora, legal. Mas perdoe os flamenguistas, tá? Mas aí eu estava vendo ali, cara, que loucura.
Eles estão para a rua, eles não querem nem saber se vem ônibus, se vem carro. Você que se visse, vou tipo chamar um drone para levantar o carro e passar do outro lado. Mas eles precisam de encontrar Jesus. O dia que ele encontrar Jesus, ele vai continuar gostando, porque eu mesmo apanhando, indo para a segunda divisão, um monte de vezes continuo feliz pra caramba, porque eu não dependo daquilo, eu dependo de Jesus, da alegria que ele me deu, firmado aqui em 1 Pedro 1 e João capítulo 1. Amém? Que não seja assim, espero que o Senhor tenha, assim, que eu não tenha sido, que eu passe aí na homilética aqui do meu pastor, né? Porque a gente roda um pouquinho, mas eu estou tão feliz de estar aqui. Eu digo isso para os irmãos, ver uma igreja jovem, ver jovens, idosos como eu, tem uma ali, bacana ali, casaco ali, pessoas mais velhas, mas de ver jovens e crianças. Isso é a marca da igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Podemos louvar o Senhor? Bendito seja o nome do Senhor. Agradeço pela oportunidade, tá? E que, meu pastor, e assim a gente entrega ao Senhor esse momento. Não falo isso para a glória nossa, mas que seja para a glória do Senhor e que possa assim, abençoar a vida dos meus irmãos, não me colocando melhor do que ninguém, porque eu não sou. Nós estamos aqui como servos, como dispenseiros da graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Você pode dar um forte aplauso ao seu colaborador. Amém. Tem uma frase que diz que a religião que termina no indivíduo é uma religião que termina, né? Que nós possamos ser essas pessoas que vêm num culto desse, ficam cheias do Espírito Santo, mas que não são o local onde termina a bênção, mas são o local onde a bênção transborda e alcança alguém. Amém? Amém. Nós precisamos encontrar esse favor, essa graça que o pastor falou, que isso alcance a nossa vida, nos mude, mas que alcance alguém através da nossa vida. Nós não sejamos um poço, né, que só vai acumulando, mas que nós sejamos o canal que recebe, mas transborda para o nosso próximo. Amém? Fique de pé, vamos orar. Nesse momento, eu queria convidar você a orar por alguém. Não alguém da igreja, mas alguém que Deus colocou no seu coração, que você precisa orar por essa pessoa. Alguém que você olha assim e você vê que o Espírito Santo precisa tocar no coração dessa pessoa, que essa pessoa precisa conhecer o Senhor. Talvez um familiar, um amigo, talvez um colega de trabalho, um desconhecido. Nesse primeiro momento você vai orar por essa pessoa. Mas você não vai se limitar somente a orar por essa pessoa, mas você vai orar por missões, pelos missionários, por pessoas que nesse momento estão em lugares onde o Evangelho é proibido, que estão tendo que contrabandear, como o pastor Sérgio falou aqui, que contrabandeou, como foi o irmão André da Missão Portas Abertas, que contrabandeava Bíblias para poder levar a locais onde a Bíblia é proibida, e você vai orar pelos missionários. Então quero convidar você a começar a clamar o Senhor nessa noite por essas pessoas. Feche seus olhos e começa a falar com Deus por essas pessoas, nesse momento que precisam conhecer o Evangelho. Porque se nós não amarmos almas, se nós não amarmos pessoas, nós não conhecemos o Evangelho do Senhor. Comece a falar com Deus nessa noite. Pai, nessa noite nós queremos, ó Pai, te louvar, Senhor Deus, te agradecer. Te pedimos, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor venha com providência, Senhor Deus, sobre o campo missionário. Oh, Pai, nós sabemos que nesse momento inúmeras pessoas estão passando dificuldade, Senhor Deus. Não somente na África, não somente nos países onde há perseguição, mas também aqui no Brasil, Senhor Deus. Um país onde milhões de pessoas nesse momento estão passando fome. Milhões de pessoas, ó Pai, estão abaixo da linha da pobreza, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, Senhor Deus. Nós sabemos que nesse momento, Pai, há pessoas sendo perseguidas, pessoas, ó Pai, flutuando dentro de container, pessoas, ó Pai, na omissão, porque, ó Pai, se revelarem a sua fé, são mortas, são perseguidas, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha com providência sobre essas pessoas, Senhor Deus.
pessoas que se dispuseram, Senhor Deus, a pregar a Tua palavra, onde muitos não têm disposição, mas as pessoas estão lá muitas vezes passando necessidade. Quantos missionários nos campos nesse momento, ó Pai, correndo risco de vida. Ó Senhor Deus, semana retrasada 200 cristãos morreram na Nigéria, Senhor Deus, porque professavam a fé no Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, guarde essas pessoas perseguidas, ó Pai, por grupos terroristas, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, guarde esses cristãos em todo o mundo que estão sofrendo a perseguição, ó Pai. Ó Senhor Deus, nós entregamos essas pessoas nas Tuas mãos, Senhor. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha levar recursos, ó Pai. Venha tocar no coração da Tua igreja. Venha acender, ó Pai, a chama, a paixão por missões, a paixão por almas, Senhor Deus. Porque se nós não amarmos o nosso próximo, ó Pai, nós não conhecemos o Evangelho do Senhor. Porque conhecer o Evangelho é encontrar uma missão de amar o próximo. O próximo não é quem está na igreja do meu lado, mas é aquele também que precisa de estar lá fora, Senhor Deus. Uma pessoa que não conheceu a Ti, Senhor Deus. Nos usa, Pai, para ser instrumento do Senhor para a vida do nosso próximo. Usa pessoas aqui, ó Pai, para ser instrumento do Senhor no seu trabalho, na sua faculdade, Senhor Deus. Ó Pai, usa pessoas aqui para ser instrumento do Senhor na sua família, Senhor. Ó Pai, acende essa chama, Senhor Deus, por missões. Acende essa chama, Pai, por pregar o Evangelho. Oh, Senhor Deus, nós vivemos um tempo de conformismo. Nós vivemos um tempo onde a igreja tem sido igreja nas quatro paredes. Uma igreja, ó Pai, que se reúne apenas com uma liturgia. Mas nós devemos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha acender essa chama. Ó Pai, que venha queimar no nosso coração, Senhor Deus, paixão pelas almas, paixão por missões, ó Pai. Oh Pai, eu te peço, Senhor Deus, por cada pessoa aqui, Senhor Deus. Cada pessoa que está inserida, ó Pai, nas diversas áreas da sociedade, Senhor Deus. Na área de saúde, na construção civil. Oh Pai, que essas pessoas venham ser instrumento do Senhor, ó Pai. Oh Pai, que essas pessoas venham transbordar o teu Espírito, Pai, para abençoar alguém, ó Pai. Nós não queremos ser um poço, Pai, que só vai acumulando e guarda para si. Oh Pai, mas nos ensina, Senhor Deus, a receber essa bênção, a conhecer esse amor, mas transbordar para a vida de alguém, ó Pai. Que nós possamos ser canal de bênção na vida de alguém, Senhor. Que nós possamos ser canal de bênção no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, Senhor Deus. Oh Pai, muitas vezes o Senhor quer nos usar até mesmo na nossa família, no nosso trabalho, Senhor Deus. Assim, ó Pai, como o Senhor falou lá com Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por nós, Senhor Deus. Toca no coração de cada um que está aqui, Senhor Deus, para que possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh Pai, acenda essa chama no nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos que aguardam a volta de Cristo. Todos digam amém. Amém. Aperte a mão do seu irmão, dê um abraço nele e fala assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho.